Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Gente, olha só, eu resolvi fazer essa aula aqui para poder apresentar, né? Porque a gente mandou mensagem lá no grupo ontem das mentoradas, que começa a mentoria sábado que vem. A gente mandou uma mensagem lá, eu coloquei as informações na plataforma, mas fica sempre alguém perdido. Então, eu quero ter certeza que eu fiz a minha parte, né? E esse negócio de grupo realmente é complicado a gente gerir isso. Então, o jeito que tem é vir aqui mostrar minha cara, mostrar para vocês como é que vai ser, porque daí, pelo menos, quem já se inscreveu já vai colocando o coração em paz. Inclusive, eu acabei de finalizar um material aqui, que eu já vou subir, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas eu já vou subir ele lá na plataforma, de modo que, se vocês quiserem ir baixando e ir olhando, isso vai facilitar muito, tá? Porque pelo menos as 2, 3 primeiras aulas vai ter muito conteúdo teórico. Vai ter prática também? Vai. Mas vai ter conteúdo teórico, porque eu preciso que você compreenda, ok? A mentoria é zero artrite, zero artrose? Mas quem me conhece sabe muito bem que quando a gente trata uma coisa, a gente reequilibra aquela, a gente coloca a casa como um todo no lugar. Então, os benefícios não serão só para a artrite e artrose. Porque tem uma explicação muito lógica para isso também, né, gente? Se eu tenho 5 elementos, cada parte do meu corpo é ligada a um elemento. Meu problema da artrite e artrose é ligado ao elemento água, isso a gente aprendeu semana passada. Tem também o elemento madeira, o elemento terra. Mas conectado a esses órgãos, tem outras partes do corpo também. Então, muitos dos desequilíbrios que a gente tem, quando a gente reequilibra um, reequilibra os outros, porque é tudo interconectado. Então, eu preciso, vocês sabem, né? Que eu gosto muito de dar autonomia para vocês. Isso aqui é uma comunidade? A gente precisa ter alguém que a gente quer caminhar lado a lado? Sim. Sozinho é muito difícil. É por isso que existe a mentoria, é por isso que existe o clube. E quem quer caminhar com a gente, eu vou estar aqui. Porque é realmente uma comunidade que reforça isso todos os dias. Sozinho a gente acaba esquecendo e aí a gente só lembra quando tem dor. Mas uma das coisas que eu gosto de ser livre, na medida do possível. Ninguém é livre 100%, mas ter escolhas faz com que a gente escolha fazer algo e não seja obrigada, e a dependência, ela ferra a vida de qualquer pessoa, né? Eu estou estudando um pouco, gente, eu tenho que parar com isso. Eu estudo um monte de coisa, mas aqui abre a visão, gente, abre a mente, e a gente conecta, a gente faz conexões. Aí eu estou estudando Khalil Gibran, e é muito interessante a história do cara, e aí essa professora estava dizendo, né, que a gente, a gente precisa somar na vida das pessoas e não subtrair. E eu creio que é isso que eu faço aqui. Quem quer, obviamente, né? Porque a minha parte eu posso fazer, mas se você não fizer a sua, milagre, eu ainda não sei fazer, não, e nem quero, sinceramente, porque eu acho que a autorresponsabilidade é um dos aspectos mais importantes. Então, eu vou realmente ensinar tudo aquilo que eu sei para que você seja autônoma na gestão das dores da artrite, da artrose e de qualquer outra dor. Então, a gente vai partir dos 5 elementos e depois a gente vai seguir com a dietoterapia, com as massagens e com o trabalho profundo, né, das questões emocionais, porque se a gente não resolve essas questões, é que nem tomar o remédio, você toma, mas depois a dor vai voltar, né? Então, essa aula aqui é para apresentar para vocês, ok, todos os dias. A gente abriu para mais pessoas, por quê? Ainda temos 4 vagas, para poder, quem quiser ainda acessar a mentoria, e começa sábado que vem. Então, vão ser aí 3 meses, né? O total é 3 meses. Peraí, eu vou compartilhar aqui com vocês a página, e aí depois eu abro, tá? Para se vocês tiverem perguntas ou algo para falar, tá bom? E, peraí, que eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Sim. Sim, peraí, deixa eu ver onde é que tá. Achei. Perfeito. Será que ele vai deixar eu fazer? E aí, gente, reforçando que essas 4 vagas que ainda estão disponíveis, quem se inscrever ainda vai ter acesso a todos os bônus, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês, gente, o cronograma
tá bom? Aí, as alunas eu já coloquei na descrição do grupo de vocês, já coloquei na plataforma, tá? De modo que vocês consigam separar o dia. É muito interessante se você conseguir estar ao vivo comigo, porque, é claro, gente, o ao vivo, você tá ali, você interage, vai ter sempre um espaço para as dúvidas de vocês, então é interessante, né? Essa possibilidade. Porque se tem uma coisa que eu sei por mim, e conhecendo o ser humano, mas sobretudo pela minha experiência, é que se a gente tem dúvida, a gente não faz, né? Se fica alguma dúvida, a gente bloqueia. Aí a gente segue fazendo outras coisas e acaba não colocando em prática. Então, ter alguém que tire a tua dúvida, que às vezes a dúvida é simples, é algo que você só precisa reforçar, né? A informação que você já tem, mas se você não tem esse reforço, você acaba deixando de lado, vai ficando de lado. E é assim que a gente faz para a maioria das coisas importantes da nossa vida. E aí a gente só lembra quando não é bagaça, arregaça tudo. Então, aqui a gente vai realmente nos reeducar, ok? Então, o primeiro encontro, ele vai ser a explicação, ok, sobre a meditação, porque durante esses 3 meses vocês vão ter 3 meditações para ouvir todos os dias. Por quê, gente? Se o meu problema ele é mais profundo, a gente precisa reprogramar o inconsciente, porque a verdade que está dentro de mim, ela é muito mais forte do que aquilo que a minha mente racional pensa. Então, se eu não resolver essa questão mais profunda, a alimentação vai ajudar? Com certeza. A massagem vai ajudar? Com certeza, gente. Por muito tempo, isso foi o meu esteio. Só que a transformação real, eu só tive quando eu coloquei em ordem, na medida do possível, né? Porque a gente é ser humano, coisas vão surgindo, mas foi quando eu consegui reequilibrar dentro de mim. Então, a gente vai ter aí 3 meses, espera aí, gente, porque esse computador que fica pitando na minha orelha é a borboleta passando, então eu não quero borboleta passando agora. Então, a gente vai ter, ok, então a primeira coisa vai ser a explicação dessa meditação, e depois eu vou fazer a explicação dos 5 elementos. Entender quais partes do corpo estão conectadas àquele elemento. A emoção a gente já conhece, o sabor a gente já conhece. Muitas coisas, sobretudo quem é aluna lá do clube, ouve eu falar todos os dias. Então, agora a gente vai realmente fazer um aprofundamento nisso. Por quê, gente? É importante a gente saber disso. Porque quando você começa a perceber sinais, sintomas ou padrão de comportamento, se você não mudar aquele padrão de comportamento, ele vai enfraquecer o teu órgão. Não tem para onde fugir. E não sou eu, Rosemary, que fala, é a medicina chinesa milenar, 5.000 anos, tá? Então, se existe um padrão de comportamento, eu posso mudar esse padrão de comportamento. Só que a gente só consegue mudar o que a gente reconhece. Se eu não sei que o problema existe, eu vou querer resolver o problema. Eu nem sei que o problema existe. Ou eu não sei nomear aquele problema, porque se a minha vida está toda arregaçada, eu só atraio pessoa que me atrapalha, só tenho problema, acordo de manhã já reclamando, passo o dia inteiro com dor, vou dormir num descanso, acordei à noite, acordo de manhã que não foi um sono continuativo, não tenho alegria de viver, e aí eu vou parar de falar, porque realmente isso pesa, ó, vocês sentem aí o peso do corpo? Perfeito, solta, mas essa é a realidade de muita gente, tá? Porque a gente vai aí sobrevivendo, então a gente vai aprender a reconhecer para poder, de fato, intervir. E aí, no domingo, gente, aí eu vou mostrar isso aqui para vocês. Eu estou muito orgulhosa do meu trabalho. Nossa Senhora, levei mais de um ano para fazer isso. Na realidade, eu ainda não finalizei, mas eu já mandei mensagem para a guria. Eu falei, mulher de Deus, eu preciso disso daqui até sábado que vem. Eu tenho uma semana para terminar. É que, gente, é tanta coisa que vocês não fazem ideia. Mas eu me gratifico. Fui dançar tango ontem. Em vez de tanto trabalho, eu me gratifico deixando um tempinho para a minha diversão, porque se a gente não se diverte, gente, o corpo padece. Inclusive, não sei se vocês viram a história que eu fiz lá no Instagram, vocês viram? Falar nisso, gente, abre aí, ó, eu só estou vendo 3 maravilhindas com câmera aberta, agora que eu parei de compartilhar. Gente, se mostre. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer vocês experimentarem uma coisa. Então, maravilhindas, tudo bem com vocês? Agora eu vou mostrar para vocês, eu vou aqui dar essa aula. Vocês gostam de conversar com foto? Não, né? Então... Mas sabe por que eu sei que vocês estão com a câmera fechada? Ninguém é obrigado a nada, tá, gente?
É que a gente fica fazendo outras coisas, mas é legal, né? A comunicação, gente, olhar, claro que na internet é mais complicado, tá? Mas, eu não sei, presta atenção vocês, mas quando você fala com uma pessoa, a tendência é você olhar nos olhos dessa pessoa, porque é um jeito de você se conectar com essa pessoa. E aí, tipo, agora outras pessoas abriram, mas tinha 3 pessoas com a câmera aberta e o resto tudo fechado, ou seja, eu fico falando com um monte de nome. É que eu tenho autoestima boa e eu não dependo dos outros para manter a minha autoestima boa, graças a Deus, hoje em dia, né? Mas no começo era complicado demais. Mas, senão isso acaba, sabe? Se a gente não tiver fortalecido, isso acaba tirando aquele pouco de energia que a gente já tem. Eu trago essas informações para vocês irem percebendo, porque é uma coisa banal. É uma coisa banal. Talvez você tá com a câmera fechada, que você levou eu no banheiro para fazer xixi, eu sei. Talvez até o número 2, eu sei, eu também faço isso. Quem nunca? Atire a primeira pedra, quem nunca? Mas é importante. Faz parte dessa conexão que não tem mais. Se a gente for parar para pensar, gente, a gente está num momento onde a gente pode se comunicar com pessoas em vários lugares no mundo. Essa daqui é a mais pura realidade, mas a desconexão é total. A gente não se conecta de fato com o outro, e isso influi na nossa vida com dor ou sem dor. Porque, ó, eu vou abrir aqui para vocês falarem, e eu quero um voluntário para conversar comigo. Para me contar qualquer coisa. A sem vergonha da sala, abre aí e fala comigo. Maria Emília! Vamos lá. Quem é? Quem que se propõe? E aí a gente já vai fazer uma prática aqui agora, gente, porque a gente sente no corpo. Não é nada de teoria aqui, não. Vamos lá. Quem que se propõe? Levanta a mão. Eu me proponho. Pati! Então vamos lá, Pati. Conta qualquer coisa para mim. Onde você mora, qualquer coisa. Vamos lá. Eu moro no Rio de Janeiro e... Não, mas não sai mesmo. Eu tinha que sair meu rosto aqui, ó. Hã? Como elas estão? Continua. Como que ela saiu no rosto? Então, eu moro no Rio de Janeiro e eu quero participar. acabei conhecendo você através do Instagram, como eu te falei semana passada. Eu ando assim, eu tenho muitas dores no ciático, mas muitas dores mesmo, que refletem para o glúteo, para as pernas. Me dificulta muito eu andar. E aí eu rezando, né? Como eu te contei semana passada, na mentoria, eu rezando, eu achei você... Respira, Pati. Como é que foi essa experiência? Eu achei você no Instagram. Então, aí foi quando eu entrei na mentoria e participei da mentoria toda e resolvi entrar na sua mentoria de... Coloca a pausa, Pati. Só um minuto. Eu, mas não sai. Espera aí, ok. Como é que foi? Você percebeu que quando você estava falando eu não estava conectada com você? Aham, percebi. Como é que foi? Foi muito ruim. E as outras que estavam assistindo, como é que foi? Eu quase falei para você, Rose, você está me escutando? É isso, gente, é isso. E qual a sensação que você sentiu no corpo, Pati? A sensação no corpo, eu não sei se eu notei muito meu corpo nessa hora, não. Eu só pensei assim, a Rose não está ouvindo nada do que eu estou falando. Desconforto. Fantástico. Desconforto. Desconforto, se calhar, Pati. Fantástico. É isso, gente. E aí agora eu vou desligar aqui, tá, Pati? Mas daí depois a gente continua. Tanto eu sei que você se inscreveu, né, Pati? Você tá no grupo do WhatsApp, né, Pati? Fantástico. É isso, gente. É algo banal. E é algo que eu ainda não estou 100%, porque muitas vezes, quando eu estou em casa com o meu filho, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, e eu estou ali respondendo o celular, e ele fala comigo, e eu sei que eu não estou 100% com o moleque, e isso me dói. Mas eu tenho um objetivo, eu vou chegar lá, né? De conseguir dedicar o tempo de qualidade para ele. Mas quantas vezes a gente vai sobrevivendo e fazendo isso o tempo inteiro?
O celular, infelizmente, ele distrai muito a gente. Por que a gente entrou nisso? Por várias questões, né? Porque eu abri aqui e vi que tinha poucas pessoas com a videocâmera aberta. Mas isso eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Porque quando não tem essa conexão, né? A pessoa não está ali 100% com você. E sobretudo quem tem filho pequeno, gente. Pelo amor de Deus, é muito importante isso. A pessoa, ela se sente amada quando ela é realmente vista, reconhecida. Vocês já perceberam que criança pequena fica o tempo inteiro chamando você para olhar coisas banais? Mãe, olha para mim! E aí você está ali, aí e eles querem que você olhe. E seria bom se você olhasse de fato. Por quê? Porque aquele olhar significa que você está se importando. E isso a gente traz para a nossa vida, para nós mesmos. Porque quando o meu sintoma começa, é isso que ele está fazendo, ele está chamando a tua atenção. Aí, eu vou fazer aqui o exemplo da criança. Mãe, aí você não escuta, né? Mãe, e começa a aumentar o volume. Aí daqui a pouco faz um berreiro, começa a fazer birra, aí você fala, moleque birrento. Não é, eu sei que não deu atenção para ele. É a mesma coisa a gente pode levar para o nosso corpo. Tá bom, gente? Isso tudo é aprendizado que a gente leva. Por que eu trago isso para vocês, gente? Porque eu percebo isso o tempo inteiro. E aí, a desvalorização, porque se uma pessoa não me ouve, se uma pessoa não me escuta, se uma pessoa não me dá atenção, eu estou me sentindo valorizada? Você se sentiu valorizada, Paty? Cadê você? Já sumiu já também. Você espera que eu vou abrir para você falar? Vamos lá. Tem uma coisa importante nessa história, porque eu estou, de fato, na cozinha fazendo um monte de coisa. Então, aí, por isso que eu tiro a câmera, porque eu estou fazendo as coisas, estou ouvindo você, estou fazendo, porque eu tenho que agilizar, porque, assim, eu tenho que agilizar as coisas aqui durante o passeio do meu cachorro. Ele foi para o passeio. E aí, daqui a pouco ele chega, e aí eu já tenho outras coisas para fazer. E você sabe que é interessante isso que você falou? Que isso acontece com os animais também. Porque, às vezes, eu estou passeando com ele, e aí ele olha para mim, ele se comunica comigo com o olhar. E aí ele olha para mim, e aí se eu estou distraída com alguma coisa e tudo, e não dou atenção para ele, ele late, tipo assim, como é que você não está prestando atenção no que eu estou, né, querendo me comunicar, querendo mostrar, querendo fazer? Exato. E isso acontece com os animais também, é muito interessante. Sim, mas é o ser vivo, né? A gente precisa, a gente tem essa necessidade, é uma das 4 máximas de Klaus Grave, que é a necessidade de pertencimento, ok? É. Então, a gente precisa começar a observar isso. Mas o fato é que a gente se sente desvalorizado. E aí, se eu sinto desvalorização uma vez, 2, 3, 4, isso vai enfraquecendo o órgão, que nesse caso é o rim. E aí começam a surgir sinais e sintomas. Porque o corpo, ele não é feito para adoecer, gente. Quando o corpo adoece, é porque ele... Quando o corpo adoece, demanda muita energia, tá? Para qualquer tipo de sinal, sintoma ou doença. Então, para o corpo, é um desgaste enorme adoecer. Se ele escolheu adoecer, é porque realmente você não está olhando para ele. Então, esse exercício aqui, e quem participar da mentoria, a gente vai ter muito isso, gente. Porque eu sei, eu estou cansada, e você também está cansada de curso só teórico. Vai lá, tem um monte de módulo, nossa senhora, tem 1 milhão de cursos lá, mas aí você não consegue, de fato, colocar em prática, por quê? Porque falta humanidade. Coisa que aqui no VSD a gente tem. Né? Todos os dias ao vivo a gente está lá praticando e reforçando isso. Eu tenho certeza que quem está aqui não vai sair igual a antes, porque essa dinâmica banal que a gente fez vai fazer você refletir. Eu espero que você reflita e comece devagarzinho a mudar alguns comportamentos. Agora, eu vou compartilhar a ferramenta que vocês vão ter acesso. Por quê, gente? A principal função, a principal coisa que a gente precisa ter é saber reconhecer qual é o órgão que está precisando de ajuda nesse momento. E eu vou ensinar isso para vocês, e eu vou entregar para vocês uma ferramenta que vai ajudar vocês a verem, ok?
Meses de trabalho isso aqui, gente. E Deus coloca no nosso caminho pessoas fantásticas que ajudam a gente a realizar isso. Então, você vai responder, tem várias perguntas, tá? Porque, claro, uma pessoa que trabalha com medicina chinesa, uma pessoa que estuda medicina chinesa, ela já sabe fazer essa avaliação. A gente tem que botar a pessoa no pentagrama, é aquilo, né? Quem lembra, a Juliana sempre falava, tem que colocar a pessoa no pentagrama e ver qual elemento está mais em desequilíbrio, ok? Então, existem algumas perguntas que nos dão um norte, ok? E aí a gente consegue saber se a pessoa está mais yin ou mais yang, e isso já nos dá uma informação importante, porque essa pessoa aqui, por exemplo, se ela continuar comendo banana e tomando chá de menta, ela vai ferrar com o corpo dela, vai intensificar as dores crônicas dela, porque ela já está muito yin, tá? E isso daqui eu vou ensinar para você. Eu vou ensinar para você esse raciocínio profundo entregando ferramenta. Então, você vai poder fazer isso daqui em você, se você é terapeuta. É que se depois você não tem ferramentas para ajudar a pessoa depois, vai ser difícil. Mas em casa, por exemplo, você pode fazer esse teste nos teus familiares e entender. Aí, se a pessoa está muito yin, você já vai entender por que ela está mole, por que ela está sem energia, por que ela está desmotivada. Porque está faltando yang no corpo dela. Ontem eu fui fazer uma aula de tango, né, particular, e aí um monte de defeito, gente, vocês não fazem ideia, né? E aí um momento ele falou, porque você é muito acelerada, Rosemary. Eu falei, sério, meu amigo, esse é o problema da minha vida. Porque a mulher, gente, no tango, o tango é uma escola de vida que vocês não fazem ideia. A mulher no tango, ela precisa seguir o homem. Ela precisa se colocar no lugar da mulher que segue. E isso não tem nada a ver com o feminino, gente. É questão energética, tá bom? O homem guia. Por quê? O homem vai na frente, por quê? Porque se ele achar um leão, ele vai ter força para combater o leão. A mulher não tem força muscular, ok? A nível próprio estrutural. E aí o tango, ele me ajudou muito a reequilibrar esse yin e yang dentro de mim. Vocês imaginam agora que eu tô mais equilibrada. Pensa antes como era a pessoa. E aí o meu professor mesmo falou, porque você não dá o tempo, né? Eu falei, o yin, eu tenho que colocar o yin na minha vida, mas está me ajudando muito nesse sentido. Eu vou trazendo essas experiências para que vocês percebam, gente. A gente consegue colocar a medicina chinesa em tudo e encontrar equilíbrio em todas as partes. Tá? Mas a gente precisa estar atento, porque se eu vivo distraído o tempo inteiro, aí fica complicado. Então, yin yang, aí você vai conseguir perceber se você está mais yin ou mais yang. Caso você esteja neutro, aí você vai saber que você está neutro, mas isso a gente vai aprofundar semana que vem, tá? Eu só vou mostrar aqui agora, não vou explicar não, porque é muita coisa para a cabeça da pessoa. E aí a gente vai conseguir entender também em qual elemento eu estou mais desequilibrada. Só que nas nossas aulas, a gente vai aprofundar a questão que, ok, essa pessoa aqui, por exemplo, ela está desequilibrada ao máximo no elemento terra. E isso aqui ferra com a vida da pessoa, porque a terra é o centro. Ok, mas aí eu vou intervir no elemento terra? Sim, mas eu vou precisar intervir em outros, ok? E isso a gente vai ver durante a aula. E essa ferramenta aqui, quem acessar a mentoria vai ter acesso e eu já vou entregar ela para vocês sábado ou domingo? Espera aí que agora eu vou voltar lá. Eu acho que sábado a gente vai fazer os 5 elementos. Sim, o final de semana que vem, ou sábado ou domingo, porque a gente vai ver também como é que vocês conseguem me seguir, né, gente? E deixa eu falar uma coisa, não se assuste, tá? A gente vai ter aí uma caminhada juntas, e quem é minha aluna sabe que eu não deixo vocês na mão, é claro, né? Eu acompanho, faço a minha parte, mas você vai precisar fazer a tua. E aí, depois, se você não quiser fazer, aí você vem que eu faço para você, aí você paga a mentoria individual comigo, tá tudo bem. Mas eu quero te dar a ferramenta, eu quero te dar a vara e ensinar a pescar. E se você quiser, aí você vai ser autônoma para gerir qualquer sintoma. Gente, é maravilhoso. Eu estou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Aí mais de um ano que eu estou estudando e sempre pensando em como é que eu faço para facilitar. Porque eu sofri demais, gente, com esse raio desses 5 elementos aí. Jesus amado. Porque parecia tudo muito confuso. É 20 anos que eu estudo medicina chinesa. E só agora que eu consegui acessar esse entendimento, mas porque eu abri a visão. Então, eu estou compartilhando isso com vocês. E aí, no dia 21, a gente vai entrar mais na dietoterapia, ok? E aí, ali também, eu preparei um PDF mais aprofundado, porque quem participou da aula ao vivo semana passada recebeu os alimentos divididos em yang neutro.
ali a gente vai ter o PDF dividido pelos 5 elementos mesmo. Por quê? Se eu precisar nutrir ou tirar alguns alimentos que estão exacerbando um sintoma, eu vou ter ali um PDF e eu vou lá e olho, tá bom? Mas aí a gente vai ver isso semana que vem. No terceiro sábado, ou seja, no terceiro encontro, que é no outro sábado, eu vou trazer as massagens específicas para as dores e eu vou trazer ali também, gente, quem participar, e eu já vou reforçar que a gente só tem ainda 4 vagas para a mentoria que começa sábado. Então, se você está aí em cima do muro, não fique de fora. Eu garanto para você que a tua vida nunca mais será a mesma. Depois de todo esse conhecimento aqui, minha filha, não tem como, tá? Então, eu vou trazer massagens que reequilibra o teu corpo como um todo, massagens específicas sim, mas que reequilibra o corpo como um todo, através de pontos dos meridianos, tá? São pontos de equilíbrio. Se como a gente já sabe, né? Se você não lembra, eu vou reforçar e você vai ver, sim, eu sabia. Se como a gente já sabe que a dor, ela é ligada aos vários elementos, porém, um elemento gera o outro, um elemento controla o outro. Então, eu não vou intervir somente no elemento onde eu tenho a dor, mas eu tenho que trazer esse equilíbrio energético. As massagens também trazem esse equilíbrio energético. Gente, é um negócio assim maravilhoso. No domingo, né, no dia 28, a gente vai fazer a ativação da criança interior, ou seja, a gente vai acessar essa parte que é fundamental. Se eu tivesse que trazer uma linguagem de medicina chinesa, é ativar a energia do coração. Sem essa parte em equilíbrio, gente, nós estamos tudo ferrado. Porque, presta atenção em mim. A gente, quando nasce, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, não espalha a rama pelo chão. Bebezinho, quando dorme, põe a mão no coração, e aí o resto da poema eu não lembro. Mas a gente, quando nasce, na realidade, antes mesmo de nascer, né? A gente já começa a guardar informações, já desde quando está na barriguita da mamãe, ok? Até os 6, 7 anos de idade. Então, a gente acumula essas informações. Para quem já estudou leitura corporal de William Reich, ele explica isso, né? No processo de mielinização da coluna vertebral, ou seja, a gente nasce com o sistema nervoso desencapado, como se fosse um fio desencapado, e aí, conforme a gente vai crescendo, ele vai se encapando, né? Da cabeça até a zona lombar, ok? E conforme isso acontece até os 5, 6 anos de idade, em cada fase se estrutura um traço de caráter. Se a gente for olhar na medicina chinesa, é claro que não tem como unir as duas coisas, mas existem muitas coisas que se casam, mas se a gente for olhar na medicina chinesa, ou seja, se reforçam informações, tá? O que isso significa? Que eu tenho aptidões, características específicas baseadas naquilo que eu vivi. Conhecer isso é importantíssimo. Por quê? Porque se eu, Rosemary, sei que eu sou uma pessoa muito yang, né? Trazer aqui a informação da medicina chinesa, muito yang porém, há risco de ser explosiva, porque o meu elemento é o fogo e a madeira, bota a lenha na fogueira para você ver o que acontece. Eu preciso intervir para que eu não fique muito ativa, muito acelerada. Eu preciso trabalhar a minha energia É por isso que eu adoro dançar tango, porque ali eu percebo esse meu lado yang, esse meu lado masculino que precisa, retira minha filha, aqui você é mulher. Só que, para quem eu não sei se eu falei durante a aula, mas quem é minha aluna do clube já ouviu falar dessa história, para quem teve experiências terríveis de abuso, o lado feminino é um problema. E aí a gente é o machão para a gente não sofrer aquilo de novo. Só que isso traz dores no corpo intensíssimas, gente. E se a gente não olhar para isso, a gente vai viver na dor. E eu quero muito fazer isso com você. Fazer com que você enxergue essas questões profundas. Porque se a gente não olha para isso, não tem para onde fugir, gente. Eu sinto muito. É que nem um remédio que você toma, que só intoxica o teu fígado e você fica na mesma merda pior. Porque daí o remédio traz efeito colateral e aí você vai ter que cuidar daquele efeito colateral. E do outro, quando vê, você está tomando uns 30, 40, eu não sei quantas pílulas as pessoas tomam por dia, tem até aquelas caixinhas assim, divididas nos dias da semana, é fantástico, fantástico. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Que agora eu só estou vendo aqui 2 pessoas, uma está com a câmera aberta e outra fechada, e a que está com a câmera aberta ainda está falando no telefone, ou seja, como se eu estivesse falando sozinha, mas tudo bem.
Vamos lá? Tô de olho no senhor. É porque quando eu compartilho eu não consigo ver vocês como um todo, tá? Mas eu espero que vocês estejam acompanhando. Então, dia 28 a gente vai ativar essa parte, tá? Por quê? Porque se a criança dentro não se sente acolhida, minha filha, a gente vai para o mundo como uma criança birrenta. Jesus amado. Então, a gente vai trabalhar isso. No sábado, eu vou trazer para vocês estudos onde fala sobre a frequência. Ok? A gente, se a gente... deixa eu ver como é que eu vou explicar isso. Tudo é frequência, tá? Se você escreve num pedaço de papel a palavra amor e coloca no bolso, isso, como é que se chama? A homeopatia é baseada muito nisso, tá? No pedacinho pequeno que coloca ali, que daí ativa coisas no corpo. Eu não sou muito, não sou muito aprofundada na homeopatia, usei um pouco, mas eu tinha recursos melhores, porque eu não precisava de algo fora, podia ativar no meu corpo, então eu usei muito pouco. Mas o princípio é esse, tá? Então, se eu coloco... vai bem, quem tiver na mentoria, eu vou mostrar lá para vocês, tá? Um vídeo incrível que mostra isso. E isso, por que a gente vai trabalhar isso, gente? Porque se todos os dias da minha vida eu me coloco em uma frequência de baixo nível, você acha que o meu corpo vai ficar bem? Eu vou fazer um exemplo para vocês aqui. Quem assistiu os meus stories ontem, eu moro em uma das regiões mais fechadas, como que eu posso dizer? Fechada no sentido reservadas. As pessoas, elas são muito na dela, sabe? E aí tem os estereótipos, né? O pessoal tira sarro, fica falando que na Ligúria, por exemplo, tem até uma piada que se diz, né? Que o cara vai no restaurante e aí chega lá e o dono, o proprietário do restaurante fala que agora eu não vou saber bem como é que é a piada, mas eu vou tentar transformar, porque eu não sei contar piada, gente, mas é para que vocês entendam o nível, né? Tipo, que tinha, que tinha duas possibilidades. O bolo de arroz ou ir tomar no cu. O bolo de arroz acabou, então a única possibilidade que você tem é tomar no cu. O nível é esse, tá, gente? Ou seja, eles são pessoas mais reservadas. É mesmo, a nível energético é diferente, gente. Eu morei no Vêneto, eu morei no Trentino. Trentino também é mais ou menos igual à Ligúria. Quanto mais para o sul você vai da Itália, mais expansivos são. Não que seja melhor, gente, porque cada um tem as suas lacunas e as suas... qual que é o contrário de... seus recursos e as suas dificuldades, tá? Mas o fato é esse. Porém, ontem eu estava lá, né, com essas pessoas que eu conheço, né, e vamos em 5, 3 eram dessa região aqui, e pessoas maravilhosas, simpaticíssimas, ou seja, a exceção que confirma a regra, gente. E aquilo que eu percebi é que, quando eu cheguei, gente, na Itália, eu tinha 18 anos, eu cheguei para ficar 3 meses, e depois de 3 meses eu tive a oportunidade de ficar, e é claro, né, voltar para o Brasil, eu não tinha perspectiva, porque eu não tinha condições de ir para a universidade, porque eu tinha que trabalhar para pagar aluguel e comprar comida, porque não tinha ninguém por mim, então ia trabalhar de doméstica, não tinha tempo. Então, se eu voltasse para lá, o meu futuro ia ser aquele. Então, o jeito era ficar, né? Então, foi muito traumático para mim ficar na Itália. No começo, aí você muda, pensa, se você já mudou de cidade, você sabe o quanto é difícil, porque você sai do teu ambiente e entra em outro completamente diferente. Enquanto você não se adapta, é muito difícil. Ainda mais naquela idade, né? Então, 18 anos, cheguei aqui, aí você muda de país, de cultura, de língua, não sabe falar bosta nenhuma. Nossa, gente, realmente, sabe? Se eu penso, o primeiro período, eu lembro o primeiro ano que eu fiquei na Itália, eu contava no calendário o X de quando eu ia voltar para o Brasil. Né, que eu ia passear, e eu chorava todos os dias da minha vida. Eu já contei para vocês que o primeiro inverno que eu fiz aqui, a pior crise de dor na perna que eu já tive na minha vida, mas também minha vida emocional estava uma bosta. Por quê? Porque eu estava concentrada no lado negativo, em vez de olhar o positivo, mas eu não tinha a consciência que eu tinha hoje, ok? Então, para mim foi um trauma muito grande vir para cá, e eu nunca gostei desse lugar, nunca gostei desse lugar. Fui embora, fui morar no Vêneto, morei um monte de lugar, morei em Verona, lá para os lados de Veneza, Treviso, Bassano, no Trentino. Nossa Senhora, morei em tanto lugar que vocês não fazem ideia, gente do céu. Aí depois, quando meu filho nasceu, várias questões me obrigou a voltar a morar na Ligúria. Gente do céu, terrível.
Vocês não fazem ideia. Nossa Senhora, eu teria feito qualquer coisa menos voltada a morar aqui. Então, eu via esse lugar de um jeito muito, de uma posição muito ruim. Eu não tinha abertura para ver as belezas que existem aqui. Meu Deus do céu, gente, se vocês olham os meus stories, é um lugar lindo. Como é que você consegue não morar num lugar desse e não apreciar? Por quê? Porque a beleza, ela está nos olhos de quem vê. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Paraíso Amargo, com George Clooney, e é um filme que ele está na Hawaii, uma vida aparentemente maravilhosa, mas vivendo um inferno. E tem gente que mora na favela e consegue viver no paraíso. Por quê? Porque ele existe dentro da gente. Então, eu trabalhei muito para mudar essa percepção. E aí, por que eu estou contando isso para vocês? Porque isso é vida vivida, gente, e isso influencia as nossas dores, tá? Então, eu trabalhei a minha percepção e eu comecei a apreciar, eu comecei a enxergar as coisas boas e não reclamar por aquilo que eu não tinha mais, ou seja, morar no Vêneto, que era tudo que eu queria. E aí eu comecei a apreciar. E o nível de pessoas que eu atraio, mesmo sendo pessoas mais fechadas, a cultura, o nível cultural é diferente. Não tem para onde fugir. Brasileiro é diferente de italiano, gente, ok? Napolitano é diferente de lígure. Mas é isso, é a vida. E essa diversidade faz a vida ficar enriquecedora. Eu atraio só pessoas maravilhosas, que são realmente, não são como eles são taxados. Então, é realmente isso por quê? Porque a vibração que eu emano atrai esse tipo de pessoa. Se eu tô só na reclamação, eu só atraio gente que confirma a desgraçança. É ou não é? Confirma aqui para mim, escreve aqui no chat para mim, por favor. O filme, Carmen, é Paraíso Amargo. Pelo menos em italiano é assim, mas procura lá George Clooney. Eu vou voltar a assistir aquele filme, porque realmente eu assisti ele muitos anos atrás, antes que meu filho nascesse. É um filme antigo, tá? Mas ele traz uma percepção e uma visão realmente que faz a gente meio que acordar para a vida. Então, a gente, no sábado, dia 4, a gente vai trabalhar isso com exercícios, gente, com exercícios, tá? No dia 11, a gente vai trabalhar o perdão, gente, por quê? De gente que fez mal para a gente, tem bastante aí. E muitas vezes o mal que elas fizeram é a nossa percepção. Todos estão certos em suas próprias perspectivas. A gente vê o mundo através do nosso ponto de vista. E é preciso uma maturidade muito grande para a gente sair do nosso centro e se colocar no lugar do outro. Isso se chama empatia. Mas aí existe a questão que a gente precisa fazer respeitar o nosso espaço, e aí a nossa saúde fica nesse equilíbrio. Por quê? Eu não posso deixar que o outro invada o meu espaço, mas eu não posso ser tão egoísta de pensar só no meu umbigo e não me colocar no lugar do outro. Então, eu preciso aprender essa dança, um pé lá e um aqui, um pé lá e um aqui, e ir me percebendo. É por isso, por que eu perguntei para a Paty antes o que você está sentindo no corpo? Porque o corpo não mente, tá, gente? Se você entra em contato com uma pessoa, você fica com essa pessoa, você vai embora, você tá moído, você tem que começar a pensar, essa pessoa tá te sugando energeticamente. E aí eu vou dar a opção de um outro filme para você assistir, para você perceber isso. A Profecia do Celestino. Ali, eles mostram próprio como essa áurea, como quando uma pessoa invade o teu espaço, ela invade energeticamente você. Aí você fica sugado, a tua bateria simplesmente se esvai e você não sabe por quê. Assim como tem pessoas que você entra em contato e te recarrega. Eu sou uma dessas. Agora me achei. Mas é realidade, gente, eu quero que vocês ativem essa percepção, tá bom? E, voltando, então, sábado, dia 11, por que eu falei isso? Por quê? Porque de pessoas que fizeram coisas não tão boas, existem muitas. Mas, quanto mais mágoa e raiva você carrega dessas pessoas, mais o teu corpo fica pesado e com dor. As artrite reumatoide da vida aí, começa a observar isso. Por quê? Porque não vai ter massagem que vai resolver o teu problema se você não resolver profundamente. Tá? Essas questões. E eu já vou falando para você abrir a consciência. Gente, se vocês estão acostumados com superficialidade, VSD, Rosemary Vidal não é para você. Porque eu não brinco em serviço. Porque tudo isso que eu estou falando para vocês, eu vivi. E aquilo que eu não vivi, eu não entro no mérito, porque, por exemplo, se vir para mim uma pessoa que perdeu um filho, eu, graças a Deus, nunca vivi isso.
Então, eu posso me colocar no lugar da pessoa, mas eu nunca vou saber, porque eu não vivi e não quero, tá, senhor? Eu não quero viver isso, não preciso, já vivi muita desgraça. Mas é a realidade, gente. E se tiver que acontecer também, fazer o quê? A vida, né? A gente não tem controle. Mas é um exemplo que eu faço, tá? Ou sei lá, experiência de ter um marido que bate em mim. Nunca vou ter, porque eu mato ele. Não aceito que ninguém me bata. Nossa Senhora, é um negócio que nem por brincadeira. Mas tudo isso que eu ensino para vocês, eu vivi. Mas não importa qual foi a desgraça que a pessoa te fez. É passado. Então, a gente não consegue esquecer, porque o único jeito de esquecer é ter Alzheimer, mas a gente pode dar um novo significado. E quando, gente, a gente consegue, de fato, se libertar disso, meu Deus do céu, é algo de incrível. É algo que é indescritível. Só que, para poder fazer isso, a gente tem que ter abertura mental e se colocar na posição D. Porque se você está fechada, se é aquilo que a Ângela trouxe. Quem estava na aula domingo viu o depoimento da Ângela. Ela tinha dor que travava o corpo. Mas também ela achava que a culpa era de todo mundo, menos responsabilidade dela. Vamos começar a mudar o nome? Em vez de culpa, responsabilidade? Muda completamente. Culpa! Inclusive, a culpa desequilibra o elemento terra. Responsabilidade é diferente. Responsabilidade é coisa de adulto, né? Dar culpa no outro é coisa da criança. O culpado é ele, foi ele, foi ele. Será que foi ele mesmo? Nada que acontece com a gente não permitiu. Se acontecer é porque você, em um nível profundo, permitiu, ok? Então, no sábado, dia 11, a gente vai trabalhar isso com dinâmicas profundas, ok? No sábado, dia 18, nós vamos refazer o teste em Yang e dos 5 elementos. Por quê? Porque, gente, o nosso corpo, ele muda o tempo inteiro, tá? Então, se eu estou em equilíbrio, eu deveria comer todas as cores, todos os sabores, o tempo todo. Se eu entro em desequilíbrio, eu preciso saber quem é que está em desequilíbrio e ajudar o meu corpo também através da alimentação. Então, um planejamento alimentar, ele vai durar 3 semanas, 4 semanas, eu não posso continuar, eu vou tirar os alimentos frios. Daqui a pouco você está com a ansiedade tremenda. Por quê? Muito yang no corpo. Gente, eu sei que não é fácil, mas se eu conseguir, você também consegue. Porque a gente tem que encontrar esse equilíbrio e esse equilíbrio. Então, no dia 18 de outubro, a gente vai refazer o teste. Por quê? Porque você vai aprender a se virar. Você não vai precisar pagar para mim fazer para você um planejamento alimentar. Você vai ter todas as ferramentas para poder intervir e se ajudar também, ok? Depois, no dia 25, a gente vai trabalhar o sonho e o merecimento. Gente, não tem coisa melhor na vida do que você ter um sonho para realizar. Isso gera movimento, isso gera vida dentro de você. E eu fiz uma história hoje, nem sei se eu fiz só na Itália, eu fiz no Brasil também. Vocês sabem, né? Não sei se vocês sabem, vou falar agora. Eu me desafiei, eu sou preguiçosa demais, gente. Eu falo para vocês que vocês têm que fazer ginástica, mas eu sou aquela que, nossa senhora, se eu puder, eu não faço. Mas adulto faz o que precisa ser feito, é criança que fica fazendo birrinha. Só que a gente precisa encontrar, como eu falei lá, né? A gente precisa encontrar algo que a gente goste, porque possivelmente, né? Então, eu me desafiei aí de chegar a 100 embaixadinhas, né? E está sendo muito interessante. Por quê? Porque é vida vivida, tá? No processo a gente aprende muita coisa. Eu não vou chegar a fazer 100 embaixadinhas de hoje até amanhã. Não sei quanto tempo eu vou levar. Eu só sei que hoje eu consegui superar o meu recorde. Ou seja, eu cheguei a 39, gente. Nossa Senhora, a hora que eu cheguei a 39, a sensação no corpo era algo de indescritível. E é uma coisa tão banal, né? 39 embaixadinhas, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso é que eu estou me superando dia após dia. Ontem eu fui fazer a prática, eu não cheguei a fazer nem 10, porque eu estava cansada, com a cabeça cheia. Hoje eu fui lá e já me superei. Então é essa dança. Tem dia que eu estou lá em cima, tem dia que eu estou lá embaixo. Mas uma coisa é certa, eu não desisto. E isso, gente, reforça não só o corpo, mas também a mente. Porque a perseverança, ela traz qualidades incríveis de que você é capaz de fazer as coisas. Por que a gente não consegue? Porque a gente desiste antes. Então,
é interessantíssimo isso, por quê? E aí eu sempre boto a medicina chinesa em tudo, né? E a hora que eu superei, eu percebi, sabe, a vitalidade dentro de mim. Gente, é tão gostoso superar a si mesmo, é um negócio assim indescritível. E aí, por quê? Porque, gente, a vitalidade, qual elemento é? E agora eu vou tirar aqui o compartilhamento, e aí a gente vai ter, né? Claro que a gente vai ter uma meditação a cada mês, e no sábado, dia 22, vai ter o retorno. Mas eu pensei em outro negócio aqui, que é claro, eu vou falar quando a gente estiver lá sábado. Quem tiver na mentoria vai vivenciar algo de incrível. Maravilhoso. Eu fico pensando o tempo inteiro no 6, gente. Eu espero que vocês também pensem em mim, o tanto que eu penso no 6. Vamos lá. Voltando ali às embaixadinhas. Eu superei um limite, tá? Desafio é aqui no elemento madeira. Quem é que faz a gente realizar as coisas? Elemento madeira, com os meus músculos, que eu movimento o meu músculo, meus esqueletos, e vou lá e faço, tá? É a madeira. A determinação é tudo na madeira, tá? Se a madeira está desequilibrada, a gente fica o quê? Sem vontade, se arrastando, né? Então, ó, a gente tem que cuidar da madeira. E por que que ter um desafio vai nutrir a madeira? Porque a madeira, ela gosta de desafio. Só que tem que ser um desafio que não seja muito grande, que você não consiga superar, porque daí se torna frustração e ao invés de equilibrar a tua madeira, vai desequilibrar, tá? Porque a frustração, ela é uma emoção, um sentimento do elemento madeira, acumulando pequenas frustrações, acaba se tornando uma grande raiva. Então tem que ser algo que você, se eu falar, eu vou fazer 1000 embaixadinhas, eu nem começo. Já 100 é bastante, só que é algo que é possível. Quanto tempo eu vou levar? Não sei, eu estou pensando aí uns 6 meses, 1 ano, mas eu não coloquei uma data específica, mas todos os dias eu estou fazendo. Todos os dias eu faço meia hora. É a minha meia hora de exercício físico, eu estou fazendo. Eu não coloquei uma data porque não fazia sentido para mim. Mas se isso ajuda você a ter constância, porque eu estou tendo constância. Porque se eu falo, eu quero fazer 100 embaixadinha, não coloco uma data e eu vou uma vez por mês, ou quando eu tiver 80 anos, talvez eu chegue lá, não sei, né? Então, o resultado, ele vem da quantidade de tempo que eu invisto nisso. Quanto tempo é que eu comecei? 1 mês? Antes eu fazia 5, 6, 8, agora eu já cheguei no 39, nossa senhora, eu tô com 30 a mais. Só que aquilo que eu percebo é que a bola domina eu não domino bola não, eu cheguei por 39, foi cagada. Eu percebo que eu estou melhorando, mas eu ainda não tenho domínio daquela bola. E aí você fica puto na cara, porque uma bolinha desse tamanho, ela domina você e você não consegue dominar a bola, mas onde já se viu isso, gente? Mas isso é na embaixadinha em qualquer outra coisa, tá? E aí, se o meu desafio fosse muito grande, eu não ia alcançar, ia gerar frustração, ia desequilibrar. Então, a gente precisa de desafio, gente. Nós precisamos, mas tem que ser o desafio certo, porque se o teu desafio é ficar cuidando de filho, neto, e a tua vida, os teus sonhos ficam perdidos, aí fudeu. Aí, para que teu corpo vai ficar sem dor? Para ficar resolvendo perrengue dos outros? Percebe? Então, é isso que nós vamos trabalhar. Parabéns para quem já se inscreveu. É claro que tem várias ferramentas, inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu finalizei hoje. Inclusive, eu estava falando, né, a minha sobrinha, ela me ajuda muito, né? Na realidade, é ela que eu tenho a ideia, ela me ajuda a executar. E aí, ontem eu finalizei um PDF que é 1 ano que eu estava trabalhando nele, gente, que inclusive é aquele das massagens que eu vou passar para vocês. E aí, eu falei para ela, eu vou abrir um champanhe. Eu vou abrir um champanhe, porque, gente do céu, 1 ano trabalhando no negócio, porque são tantas informações, são tantas coisas, e aí eu sou muito, aquilo que eu faço muito bem feito, né? Hoje em dia eu consigo reequilibrar, porque antes eu ficava esperando o perfeito e nunca fazia. Vou soltando e vou corrigindo, né? Mas ontem também, quando eu terminei esse PDF, a sensação era maravilhosa. De comemorar um negócio assim que, ai meu Deus do céu, é só vou. Aí eu fui dançar tango para comemorar, né? Cada um comemora do jeito que se eu soltasse, se eu abrisse um champanhe, ia fuder com meu fígado, aí equilíbrio e o álcool também, né? Não é muito bom beber muito. Pai, mas a gente precisa estar atento para isso, né? Eu não sei se vocês viram um vídeo que está rodando na internet
de uma coisa que fala, o cérebro fala para os órgãos, né? Nós vamos fazer 36 horas de jejum. E aí eles começam a mostrar todo o processo que acontece no corpo, né? Do que acontece conforme as horas vão passando, a pessoa vai ficando com fome, vai fazer. Aí depois das 36 horas, todo mundo feliz que conseguiram superar. Agora vamos comer uma pizza para comemorar. Gente, acabou de fazer 36 horas de jejum, já vai estragar com a pizza. Vocês entendem, gente? Deixa eu ver, é esse aqui mesmo. Alora, ele se chama assim, eu ainda tenho que corrigir o nome, mas eu vou compartilhar com vocês, que é aquele que eu vou colocar na plataforma hoje para vocês, tá? Porque vai ser o primeiro material que a gente vai trabalhar. Peraí, deixa eu descer aqui. Então, a gente vai começar, obviamente, dos 5 elementos. E aí, aqui, tem todas as características de todos os elementos, inclusive desequilíbrios, ok, no corpo e desequilíbrios na mente, tá? Então, porque quando é desequilíbrio no corpo, significa que já está há muito tempo desequilibrado. Então, aqui eu coloquei os da mente também. E aí, eu coloquei os pontos que reequilibram também. Aqui vocês já vão ter um pouquinho de ponto, mas não é as massagens vão ser outras, tá? E isso aí, aqui eu coloquei esse resumão, tá? Daquilo que é o elemento água, e isso para todos os elementos, gente. Isso daqui também, eu demorei bastante para elaborar, para fazer, mas estou muito feliz. Por quê? Porque isso vai facilitar demais. Vocês não vão precisar estudar num livro que nem esse, né? Pelo amor de Deus, isso aqui é uma Bíblia, né? Jesus amado, você olha para um livro desse aqui, você desiste antes mesmo de começar. Não haja fígado que aguente um trem desse, gente. Então, ali, vocês vão ter acesso a esse material enxuto e realmente mastigado para que você pegue e perceba e coloque em prática. Porque lembrando que se a gente não coloca em prática, a gente não alcança o resultado. Então, é isso. As aulas são essas. Na plataforma já está escrito tudo bonitinho. Sábado de manhã a gente começa e já começa com tudo, tá bom? Agora eu vou abrir aqui para perguntas. Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa aqui. Florinda, é tanta... Pois é, minha filha. É tanta informação, meu amor. Mas vai dar certo, vai dar certo. Sem problema, Cíntia. É que é tanta coisa, porque eu decidi ontem de fazer essa aula aqui. Porque eu vi lá, né, as perguntas lá no grupo, eu falei, quer saber, eu vou fazer uma aula, porque daí pelo menos fica mais fácil de eu explicar, né, se ficar alguma dúvida, mas aí é tanta coisa para a cabeça da pessoa que eu esqueci de avisar, mas estamos aí, meu amor. Tanto nosso primeiro encontro oficial é sábado que vem. Alora, esse daqui, perfeito. A Carmen escreveu, minha avó dizia, aonde o ferro vai, a ferrugem vai atrás. Com certeza. Ai, meu Deus do céu. Sim, Paty, mas as massagens que eu ensinei semana passada, você já começou a colocar em prática? Oh, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Vocês estão aí ainda, gente? Ah, sim, ok. Porque às vezes eu toco nas coisas aqui. E aí, é claro, gente, eu vou abrir aqui, se alguém quiser falar, levanta a mãozinha, tá? O resultado a gente alcança se a gente colocar em prática todos os dias, né? Não tem para onde fugir, é como ir na academia, se você quer reforçar aquele músculo, você vai precisar, quanto mais você trabalhar ele, mais ele vai reforçar. Se você fizer uma vez no ano, vai ter o resultado por uma vez no ano, as minhas embaixadinhas, né? Então, e realmente, a Florinda, ela tem razão, né? É muita informação. E é aquilo que muitas vezes me fazia ter vontade de desistir, porque, ai, meu Deus do céu, não tem como. Um negócio desse é melhor ir colher tomate, é muito mais fácil, né? Mas a energia do fígado, ela é presente em mim, então o lado positivo é a perseverança. Eu não vim até aqui para desistir agora, né? Então, eu continuei, mas entre lágrimas e dificuldades e vontade de desistir, e volta, estuda e faz, mas a cada colocada em prática, e tendo o resultado, ia reforçando cada vez mais que eu precisava compartilhar esse conhecimento com mais pessoas. Porque diminuir de 1% a dor de outro ser humano é fantástico. Por quê? Porque significa que você está 1% melhor. Talvez você está num nível de dor 80%, desceu para 79%.
Aparentemente não é nada, mas se você continua caminhando no eixo, vai diminuir mais. Não é possível que isso não aconteça. Só que, para que isso aconteça de fato, você precisa estar no lugar certo, com a pessoa certa, caminhando com a pessoa certa, que te ajuda a manter a motivação, porque se desmotivar é muito fácil. Sobretudo no começo, quando a gente não vê resultado. Por quê? Porque a gente está muito mal acostumado. Eu tenho uma dor, eu tomo um remédio. Só que aquele remédio, ele não resolve o meu problema, ele coberta aquela dor e acaba piorando ainda mais. Então é isso, minhas flores. Aí é claro, né? Quem entrar para a mentoria, as meninas que já entraram, já estão lá, né? Praticando, participando junto com a gente lá no Clube da Manhã Sem Dor. Quem entrar ainda hoje vai poder, né? A gente tem 4 vagas ainda, vai poder entrar e participar do clube com a gente, onde a gente pratica todos os dias, ok? De segunda a sexta-feira, 8 horas, eu estou ali ao vivo com você para acompanhar você nesse processo. Porque é muito fácil desistir, gente. É mais fácil desistir. Só que viver na dor é muito difícil, né? Eu sei, porque eu vivi anos na dor. Então, por que não aprender a cultivar a saúde? E é isso que a gente faz aqui. Paty, por favor, pode abrir e falar? Só um minutinho. Voltei. Vamos lá, minha flor, pode falar. Então, Rosemary, eu já comecei a praticar os movimentos, as massagens que você ensinou semana passada. Já estou lá dentro da plataforma, já estou acompanhando as aulas. E então, porque a minha principal dor é no ciático, como eu disse para você. E é uma dor muito intensa, porque reflete para os glúteos, para a perna. Então, assim, eu levanto da cama, parece que eu tenho, assim, 90 anos. Nossa, tudo travado, tudo duro, tudo dormente, e é uma dor muito grande. E eu Sim. estou começando a fazer para tentar aliviar. Uhum. Então, a minha pergunta é a seguinte: eu sigo aquelas massagens que você ensinou no final de semana passado? Agora, aquelas massagens lá, elas são específicas para artrite e artrose, né? Sobretudo aquelas na face, mas tem pontos lá que são ligados à bacia, tá? Então, aqueles pontos vão reequilibrar o corpo como um todo. Porém, se você se inscrevendo para a mentoria, você teve acesso ao bônus a 21 massagens. Se você isso que eu já estou assistindo. Se você entra lá, tem seja no PDF, mas também nas aulas gravadas, o ponto específico que reequilibra o ciático. Se eu não me engano, tem 2 ou 3. Então, se você quiser ir na massagem específica para o ciático, você pode ir lá assistir aquela aula. Ok? Tá bom. Tá. E aí, é claro, né? Eu sempre digo para vocês assistir a aula dos 5 pilares. Porque é fundamental aquilo lá, né? Essa semana aí, se vocês conseguirem ir assistindo, vai ajudar a chegar na aula para reforçar ainda mais o conhecimento. Tem gente que vai começar do zero, tem gente que vai reforçar e interiorizar. Eu comecei a assistir esse das 21 massagens que você falou, e a segunda aula é fantástica com você e aquela, esqueci o nome dela, Juliana, né? Sim, sim. E tem fantásticas explicações que vocês dão e tudo. Eu estou ficando assim muito. Estou adorando. Você vai ver. Por quê, Paty? Sabe o que é? É que é uma gota, Flor. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui e trazer depoimentos incríveis. Eu não tenho dúvida disso, ok? Por quê? Porque eu tenho certeza disso, gente. Porque eu vivi isso na minha pele e tem centenas de pessoas que também passaram. Então,
colocando em prática, do jeito que está estruturada essa mentoria aqui, não tem mais ponta solta. Eu trabalho todos os aspectos. Depois, é claro, dentro do ser humano, eu não sei, eu não tenho controle no teu corpo e naquilo que passa na tua mente, mas eu tenho controle naquilo que eu faço. E esse método eu sei que funciona. Então, você já trouxe a resposta, está melhorando. Só que, quanto tempo é que você tem esse problema? Quanto tempo é que você está carregando isso? Porque, gente, problema a nível do quadril tem a ver com relacionamento, tá? O quadril, ele é ligado ao relacionamento, mas não relacionamento amoroso, relacionamento em geral com a mãe, né? Mas com qualquer pessoa. Então, se eu tenho problema naquela parte ali, mesmo que seja o ciático, eu já preciso observar isso. Segunda questão, ciático tem a ver com medo de não ter o suficiente para sobreviver, assim como a lombar. Tá? Então, é já outra informação que a gente tem. A depender de onde está... Bem, o ciático, ele é atrás, né? Certo? Você falou ciático e não quadril. Então, ciático a gente já sabe. Parte de trás passa o meridiano da bexiga. Então, ainda mais elemento água, ou seja, medo. Então, a gente precisa começar a trabalhar isso. E aí, Paty, sábado, a gente vai entrar no vivo dos 5 elementos e eu vou ensinar vocês a introduzir a alimentação da dietoterapia para reforçar esses elementos. Então, a gente vai trabalhar em todos os âmbitos. Porque eu já trabalhei um período onde eu trabalhava só a questão emocional, sim. Porém, se a gente não cuida da alimentação, a gente come 3 vezes por dia. 70% da nossa energia é alimentação. Então, é muito importante também. Então, é isso que a gente vai aprender. Então, a gente vai trabalhar a alimentação, a gente vai trabalhar com o corpo, as massagens, e a gente vai trabalhar com as emoções em todos esses aspectos que eu trouxe aqui. Então, é questão de tempo. É por isso que dura 3 meses também, porque tem a reprogramação. Vocês vão receber a meditação para poder trabalhar um nível mais profundo. E Quando o corpo... ele precisa de um tempo. Desculpa. Quando você fala de alimentação, é baseado no yin e no yang, ou também referente a açúcar, a glúten, essas coisas? Tudo, ok? É claro que, digamos que a dietoterapia, ela trabalha com a questão energética dos alimentos, tá? Então, a gente vai olhar para isso, mas é claro, o açúcar a gente já sabe, a gente não precisa de fazer mais um curso para saber que faz mal. É que a gente tem dificuldade de não comer, né? Verdade. Ele está em tudo, mas o açúcar branco, ele é um veneno para o nosso corpo. Desequilibra o baço ao máximo. Mas a gente vai olhar para isso, porque não é só uma coisa, são todas essas questões. Eu como açúcar branco, mas eu passei um período da minha vida que se a ervilha tinha açúcar como conservante, eu não comia. Celulite sumiu do meu corpo, mas eu não tinha consciência, um dos aspectos, né? Mas eu não tinha consciência de várias outras coisas. Então, sim, era bom, só que me desequilibrava em várias outras coisas. A gente precisa encontrar o equilíbrio. Não existe comida mocinha ou vilão. Não tem um alimento que te faz mal, tem um alimento que te faz mal. Se você está em desequilíbrio naquele alimento, é isso que a gente vai aprender. Tá bom. Tá? Tá bom, Mary. Muito obrigada, viu? Vê no sábado, minha flor. E aí, gente, ó, eu vou só reforçar aqui os bônus que vocês vão ganhar se vocês se inscreverem ainda hoje, tá? Ou seja, as últimas 4. Eu vou... Pode falar, Florinda, depois eu falo. Desculpa. Rosemary, eu como ainda não me inscrevi, tenho estado muito, muito relutante. Sim? Como eu fiz tudo o que tens vendido ultimamente, eu tenho comprado tudo, não é? Uhum. Mas pelo que cada vez que vais falando, eu vou entendendo de que a mentoria tem muito mais coisas do que já aquilo que apresentaste, não é? Com certeza. E é apresentada muitas outras situações de massagens e de localização de pontos para tal, não é? Pronto. E para os males, eu já não tomo muitos comprimidos ou quase nenhuns mesmo. Uhum. Pronto, como já tenho dito, sou muito contra os medicamentos. E a minha pergunta era, pronto, e tu vais falar nisso com certeza agora, fazendo a inscrição ainda hoje, não perco nenhum bónus e o valor mantém-se, não é? Sim. São os últimos, ainda temos 4 vagas e sim, aí eu vou recapitular aqui os bônus que vocês vão ter, né? E vais mandar o link de acesso à inscrição, não é?
Sim. A equipe vai mandar, assim que a gente terminar a aula, a gente manda lá nos grupos para vocês. É claro que você é aluna do clube, Florinda, então, Sim. equipe, manda lá no clube, tá? Para ela, por favor. E aí, gente, o bônus 1, é claro, você já está dentro do clube, né, Florinda? Então, você já sabe como é. A gente abriu essa exceção para colocar as pessoas lá dentro, por quê? Porque o clube, você faz parte e você vê o quanto é fundamental, né? A gente está ali, a gente participar diariamente. Então, o primeiro bônus é 6 meses dentro do clube. Então, ali a gente tem essa rotina, todos os dias a gente se encontra e é sempre uma aprendizagem nova, mesmo praticando as mesmas massagens. Vocês têm acesso à plataforma, tem várias aulas gravadas lá. Uma vez por mês dentro do clube a gente tem o encontro terapia. Porque, é claro, gente, se a gente tiver dinheiro para investir em terapia, invista, ok? Por quê? Porque isso faz com que a gente melhore cada vez mais, mas nem todo mundo tem dinheiro para fazer terapia. Então, ter a oportunidade de, como é que eu posso dizer, de trabalhar essas questões é muito importante. Então, uma vez por mês eu chamo de encontro terapia, porque tem um exercício muito profundo que a gente faz lá, e a partir disso desenvolvemos os nossos encontros. E geralmente é muito rico. Tá? O bônus 2 é o acesso ao curso 5 pilares, ou seja, tudo aquilo que a gente viu na aula semana passada tem um curso específico gravado com módulos e aulas breves, para que seja de fácil entendimento. Porque eu sei, gente, que é muita informação, que a gente começa a ouvir isso, a gente quer deixar. Eu sei porque eu vivi na minha pele. Então, é exatamente por isso que eu criei esses produtos que sejam com uma linguagem simples e fácil de aplicar. Certo. E aí a gente tem que escolher, né? E começar a ir colocando e reforçando a nossa energia. Depois, o bônus 3 é o curso da Camila, ok? Então, um curso específico, onde ela fala sobre os óleos essenciais e de como usar a força das plantas para poder ajudar ainda mais o nosso corpo. O bônus 4 é o curso das 21 massagens, ok? Então, são técnicas simples para as dores mais comuns, cabeça, cólica, dor no joelho, dor no ombro. Então, lá tem seja o PDF, mas tem também as aulas gravadas curtas, de uma maneira que seja prático e fácil. O bônus 6 é a ferramenta dos 5 elementos que eu mostrei para vocês, tá? Então, eu vou ensinar vocês a se autoavaliar. E aí, jogando a informação na ferramenta, vai aparecer o gráfico. É muito legal isso, porque a gente consegue entender até mesmo o momento psíquico da pessoa. Porque se uma pessoa está com excesso no fogo e, sei lá, na água, eu já consigo entender qual é o conflito que está ali. E assim por diante. É claro, gente, que eu não vou conseguir aprofundar 100%. A gente vai fazer um curso aí, provavelmente, para ensinar vocês a usar a ferramenta e virar terapeuta com isso. Mas aqui, eu quero que você se torne terapeuta de você. Você saindo, sabendo usar isso em você, para mim já está ótimo. Ok? E daí depois a gente tem o bônus 7, que é o suporte e mais os vários materiais. Não é só aquele, eu mostrei um dos materiais para vocês, mas a gente vai ter para todas as informações que eu vou trazer para vocês. E geralmente o meu material ele é muito bem estruturado. É como a minha aluna falou, nossa, você já mastigou para a gente, mas mesmo assim eu vou precisar mastigar e digerir. E é óbvio, a gente vai interiorizar. Mas é feito de uma maneira que fique simples. Porque eu me coloco no lugar, né, de uma pessoa que está com dor, como eu já fui uma pessoa que sente dor. E você já está com dor, você não está a fim de ficar pensando demais. Só que aquele jeito de se comportar, esperar que o outro faça, que o remédio faça, vai no médico, faz você. Esse comportamento de dar responsabilidade para o outro, isso não leva a gente a lugar nenhum. Então, a gente precisa aqui também encontrar um equilíbrio, né, entre a ação e a passividade. Porque quando eu estou mal, eu quero ser cuidada. Mas se eu conseguisse ficar tão bem, de nunca ficar mal, de não precisar ser cuidada porque eu estou mal, mas... E aí, gente, vem a dinâmica que a gente fez no começo. Cuidada, eu sou amada, porque realmente eu sou vista. E aí, isso a gente quer dos outros, mas será que eu sou a pessoa que dá isso para os outros? É que eu sinto-me tão... como é que eu ia dizer? Desanimada, vamos lá, porque ultimamente, e há 2 anos a esta parte, houve um agravamento muito grande nas minhas dores, que é dentro da bacia, da cintura para baixo é o meu mal maior,
não é? Pernas, anca, a artrose grande que está na anca do lado direito, junto com a ciática, e apareceu depois a ciática do lado esquerdo, abaixo da nádega, daquela bolinha do nosso bumbum, começou ali uma ciática que é horrível, que me apanha a perna. E eu sinto-me desanimada porque sou uma pessoa que gosto muito de movimentar, e sempre me movimentei com facilidade e não sei o quê. E ponho-me assim a pensar, Rosemary, onde é que eu vou? Qual é o médico que eu vou? Vou a este, vou àquele, vou a outro. Eu ando num dilema tão grande, passei o verão todo e o inverno a pensar onde é que vou. Já fiz a acupuntura, entretanto, porque as duas eram grandes, mas evito o máximo os medicamentos, não estou a tomar medicamento nenhum. Mas eu tenho que me tratar, eu não posso estar à espera do que não vem, não é? E daí eu estar nesse dilema tão grande e eu ouvi lá assim, a falar e a dizer isso, eu fico com uma vontade imensa de me aliviar o meu mal, pronto, que é mesmo assim, de acreditar, de querer acreditar e aliviar o meu mal, porque não me sinto nada bem, nesse sentido. E é por isso as minhas perguntas sempre, Rosemary. Eu peço imensa desculpa, não é duvidar, é eu pensar que não vou ter, não vou ser capaz de me ajudar a mim própria, pronto, é só isso. Não, mas claro se que não vai. tentar, se eu não fizer, não sei, não é? Claro. Exato. Isso é importante, Florinda. Por quê? Porque quando a gente está na dor e a gente está com um problema que não se resolve, a gente tende a perder a esperança. Sim. E esse é o começo do fim. É claro que eu sei, tipo, a empatia eu entendo que não seja fácil, mas o que eu posso dizer é que se você entrar, você vai fazer coisas e vai gerar esse movimento. Se você não entrar, você vai ficar na mesmice. Lógico, então, com certeza, um movimento tem. E são coisas, né, informações e práticas que com certeza vai estar contribuindo. Você não vem de um nível baixo, você já tem um nível de consciência mais alto. Então, é realmente acrescentar ainda mais coisas em um lugar que já é fértil. Talvez é aquela pecinha que você precise para dar o próximo passo. Pode estar, exatamente, sim. Exatamente. Nunca, gente, vai existir algo que vai solucionar tudo. Porque se solucionar tudo, você morre. Porque a gente está nessa terra para evoluir. Então, eu espero que tenha muitos problemas, mas que você tenha discernimento e capacidade para enfrentá-los, porque a vida é isso. É esse movimento contínuo. Então, o jeito que a gente se coloca na frente da adversidade muda completamente o desfecho. Certo. E a gente vai trabalhar muito isso, tá bom? Tá bem, ok. A equipe vai mandar o link. Eu que agradeço. A equipe vai mandar o link lá, aproveitem, tá, Flores? Mais alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver se alguém tinha escrito aqui. Ok. Então ninguém levanta a mãozinha, minhas flores. Eu agradeço imensamente pela participação de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. As maravilhindas que já se inscreveram. Então agora está mais claro o que a gente vai fazer, minhas flores? Ótimo, gostaram? Não vem a hora de começar, eu também. Sábado de manhã a gente está aqui, às 9 horas da manhã, tá? Se por acaso tem alguma maravilhinda que se inscreveu e ainda não está no grupo, a gente mandou mensagem para vocês, entra no grupo, porque é por lá que a gente vai trazer todas as comunicações. Combinado, meus amores? Então, eu vou fechar aqui a gravação. E é isso, agradeço imensamente, que agora eu vou parar de trabalhar aqui com vocês ao vivo e a cores e vou voltar a trabalhar no material de vocês, porque algumas coisas ainda precisam ser finalizadas. Vamos lá.